Petrobras, vamos falar de Petrobras, vamos falar de dividendos que estão chegando, né? Referente ao primeiro TRI agora de 2025, a companhia deve anunciar em breve, a gente vai entender valores, né? Vamos entender também a Datacom prevista aí, né, pelo histórico da companhia, falar também da estrutura, né? Tem informações importantes para quem já investe em Petrobras ou está estudando também para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui já dos dividendos, né? Temos um relatório interessante aqui do BBI que ele traz para a gente comentar um pouco. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo. Você depois acompanha também com mais detalhes. Aqui ele tem aqui duas informações importantes, né? Temos aqui o potencial de dividendos ordinários, que seria na faixa de 13 bilhões e 400 milhões, já no primeiro trimestre agora de 2025. Lembrando que esses dividendos aqui não são aqueles que ela anunciou no quarto TRI, né, que ela vai pagar agora em 2025. Aqui é novos dividendos, depois a gente vê também o histórico ali de Petrobras, né? Então aqui temos dividendos ordinários, que é dentro daquela política de distribuição da companhia, que é 45% ali do fluxo de caixa livre. E tem também aqui a possibilidade, segundo o BBI, a possibilidade real aqui, segundo eles, de dividendos extraordinários na faixa de 11 bi a 11 bilhões e 400 milhões, né? Que poderia também impulsionar aí a questão dos valores, do retorno aos acionistas, né? Pelo potencial que ela tem hoje do fluxo de caixa da companhia. Então nós vamos analisar esses dois dividendos aqui. A gente começa falando primeiro aqui porque os dividendos, né, devem crescer no primeiro TRI agora de 2025 de Petrobras. Eles trazem aqui a questão do CAPEX, né? Teve uma diminuição no CAPEX, que é os investimentos da companhia, né? O banco aqui projetando os gastos com o capital, que devem cair de 4,4 bilhões aqui de dólares para 3,5 bilhões de dólares agora no primeiro trimestre de 2025. Então, um dos fatores é a diminuição no gasto com o CAPEX, né, que é os investimentos, que sobraria mais dinheiro para a companhia fazer a distribuição de dividendos. Seguindo aqui, nós temos o valor por ação. Qual seria o valor por ação? Aqui tanto é a ação preferencial, que é a Petri 4, e também a Petri 3, né, que as ações ON é o mesmo valor para ambas as cotações. Então, com base aqui em 12 bilhões e 800, que são as ações, né, o número total de ações, aqui já está incluindo tanto ações preferenciais e ações ON, né? Eles consideram aqui um valor aproximado de R$ 1,10, né, que seria o valor líquido, né, de impostos, ou R$ 1,40 bruto, né? Aí tem aquela questão, se a companhia distribui dividendos, você não tem a retenção do IR, né? Se distribuir na forma de JCP, eles estão dizendo que pode chegar a R$ 1,10 líquido. Então vai de R$ 1,10 a R$ 1,40, seriam os dividendos, né, ordinários dentro da política de distribuição. Eles destacam aqui, né, comparando com o último dividendo que nós tivemos, né, 70 centavos, aqui é um crescimento de 45%. Que ela pode distribuir agora, né, no primeiro TRI de 2025. Né? Falando aqui, para a gente entender um pouco mais, tocar o histórico aqui das ações, Petri 4. Então nós temos aqui esses 70 centavos aqui, que ela vai pagar em duas parcelas, né? Inclusive tem Datacom em aberto ainda, dia 16 de abril, ela vai pagar no dia 20 de maio. Então, esses novos dividendos que nós estamos falando do BBI, não tem nada a ver com o que ela já pagou, né? Então isso aqui é outra coisa, são 70 centavos que ela pagou referente, né, ao quarto TRI do ano passado, tá bom? Voltando aqui então para os dividendos, né? Agora a gente vai falar dos dividendos extraordinários, né? Já falamos ali dos dividendos ordinários, né, que é dentro da política de distribuição de R$ 1,10 a R$ 1,40. E aqui é os dividendos extraordinários. Então eles estimam aqui que pode chegar a 11 bilhões e 400 em 2025. Eles destacam algumas recuperações importantes, a recuperação tributária de 500 milhões de dólares que a companhia teve junto ao CARF, né? Importante também. Seguindo aqui, tem o recebimento de 638 milhões de dólares, né? Que ela fez aqui uma venda recente, né, de participação. Então tá aqui, 600
1,38 milhões de dólares, né? A venda de uma participação no campo que ela teve, né, recentemente, negociou com a Prio, né? Segundo eles, então, ó, somando aqui a esses valores, a companhia já recebeu mais de 1 bilhão de dólares, né, em caixa adicional. Se a gente fizer uma conversão para o câmbio, né, aqui está 5,70, né, que é um câmbio médio ali que eles estão dizendo. Os dividendos aqui, ó, extraordinários, né, na casa de 11 bilhões e 400 seria 88 centavos aqui por unidade de ação. Então nós temos aqui os dividendos extraordinários, ó, 88 centavos, que é a projeção do BBI. Então se a gente pegar aqui uma calculadora, vamos pegar aqui uma calculadora, né? A gente vai somar aqui essa parte dos proventos, né, dos dividendos aqui para a gente entender como é que vai ficar. Então vamos colocar aqui 88 centavos, ó, seria os dividendos, né, extraordinários, né? Segundo aqui a análise do BBI, ó, 88 centavos, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, mais os dividendos ali ordinários, né, que seriam dentro da política. Vamos colocar aqui o máximo, né, que é 1,40 bruto. Se ela distribuir dividendos, né, você não tem a retenção do IR. Então, 88 centavos mais R$ 1,40, projeção do BBI, que pode acontecer já no primeiro trimestre. Daria R$ 2,28. Então é importante, né, a gente estar sempre analisando, acompanhando as empresas que a gente investe. Petrobras aí com certeza é uma excelente, né, pagadora de dividendos. Para finalizar aqui temos, né, o que pensam os investidores estrangeiros da companhia. Aqui também é uma análise muito interessante, né? Quando a gente investe em Petrobras, você precisa entender que ela tem um grande fluxo, né, comprador e também vendedor do estrangeiro, né? Seja fundos de investimentos internacionais, né? O próprio investidor ali é internacional que faz a alocação, né, faz a ordem de compra e venda. Então você tem uma visão. O BBI destaca aqui que a mudança, né, tem uma mudança importante no comportamento desse investidor internacional. Segundo ele, né, aí eles fazem aquelas pesquisas, né, tem todo um aparato de acompanhamento para a gente entender. Eles trazem aqui a visão desses investidores internacionais em relação à Petrobras. Eles estão aqui, segundo o BBI, avaliando dividendos da companhia trimestre a trimestre, né, e não mais aquelas projeções de bases anuais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o investidor estrangeiro está um pouco mais cauteloso, né? Ele não está comprando simplesmente esperando ali aqueles dividendos robustos, né, que a companhia vai pagar durante o ano. Então, ele faz a avaliação trimestral, que nem nós fizemos aqui do BBI, né? Você vê, você acompanha ali o desempenho, né? Você vê o que está acontecendo no trimestre, o que pode surgir de dividendos, né? Projeção de lucro. Então ele está dizendo aqui que o investidor internacional ele está olhando, né, com mais detalhes por trimestre o desempenho de Petrobras, né? Então a gente viu aqui que o primeiro trimestre pode ser muito interessante na questão de dividendos e com certeza a gente vai acompanhar também os resultados, né, de lucratividade quando a Petrobras divulgar. Então falamos nesse conteúdo de Petrobras, né, informações muito importantes a respeito da companhia, falamos ali de dividendos ordinários, né, que é dentro da política de distribuição da companhia, que pode chegar até R$ 1,40 no primeiro trimestre agora, né, de 2025. Falamos também dos dividendos extraordinários que podem surgir, né, com a diminuição do Capex também, com os ganhos, né, que ela tem de caixa recente, quase 1 bilhão, né, ou superando 1 bilhão de dólares, né, através tanto de recuperação tributária e também de uma venda que ela fez recentemente de uma participação num campo de petróleo. Então, tudo isso, né, fortalece a nossa tese que Petrobras é uma boa, né, uma excelente empresa pagadora de dividendos. Lembrando que a empresa é do setor cíclico, né? O que é um setor cíclico? Ele depende muito de crescimento econômico, né? De desempenho das economias, não só no Brasil, mas pelo mundo, né? Então você tem que olhar um pouco mais de forma abrangente, né? Um cenário não só no Brasil, mas internacional, questão de câmbio, o dólar, né? Questão também do barril de petróleo. Então tudo isso faz parte do modelo de negócio de Petrobras. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!